Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos serenar nossas mentes, acalmar nossos corações, elevar as nossas vibrações à espiritualidade superior e agradecermos ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado. Gratos também pelos benfeitores espirituais dessa casa, que sempre com tanto amor e carinho preparam este ambiente para que pudéssemos estar e receber esses ensinamentos tão necessários ao nosso progresso. Somos gratos também, Senhor, por ter nos dado essa doutrina tão maravilhosa, que veio nos esclarecer, nos mostrar a importância de estarmos reencarnados nesse planeta, a importância do trabalho no bem, do amor ao próximo, do conhecimento das nossas imperfeições, para que possamos trabalhá-las e nos melhorarmos como seres, adquirindo a nossa luz espiritual, sempre em favor do trabalho no bem, do amor ao próximo e do progresso espiritual. Somos gratos por tudo que nos dás e pedimos a permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Meus amigos, hoje temos a felicidade de receber o nosso irmão Edivaldo Kucheski. Ele é trabalhador vinculado ao Centro Espírita Mensageiros da Paz, de Rebouças. É nosso amigo de longa data, trabalhador, divulgador da doutrina, palestrante Paraná, Santa Catarina e região. É um prazer recebê-lo novamente, amigo. Seja bem-vindo. Vai ficar muito alto para mim aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria enorme de estarmos de volta aqui nesta casa querida para nós, né? e rever os amigos e fazer novos amigos, como sempre. Vamos estudar a doutrina espírita hoje. A visão nossa hoje é falarmos da imortalidade. Porém, eu queria falar também, porque alguns entes queridos partem, mas outros ficam. Muitos que, vou usar o termo que está aqui, né, que é o que a gente vai estudar do Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, mas o versículo sobre perda de pessoas amadas. E do livro dos Espíritos, na questão 320 a 329, perda de entes queridos. Embora o verbo perda, eu vou mostrar para vocês que não é o melhor, né? Existe outro verbo melhor para nós aplicarmos aí. Mas tem pessoas que, eu vou usar então, que perdem alguém, um ente amado, que continua vivendo no plano espiritual, mas essa pessoa perde e ela também perde a oportunidade de continuar vivendo e amando aqueles que continuam do seu lado. Eu quero falar dessas duas situações hoje. Por que isso? Porque nós agora, já na quarta-feira, vai ser o dia de finados. Muitos falam que é o dia dos mortos. Mas, para nós, consideramos o dia da imortalidade, não o dia dos mortos. Por quê? Porque nós acreditamos que nós continuamos vivendo. E nesse dia nós lembramos muito daqueles que estão já num outro plano, no plano espiritual. Se nós acreditamos nisso, por que a gente está rezando então para eles? Porque a gente acredita. A gente reza muito para eles nesses dias, não é? Então é isso que a gente vai fazer, uma reflexão sobre esses pontos de vista. Imortalidade e o nosso comportamento perante a morte de entes queridos. Como é que a gente está se comportando? Ok? Então, é uma conversa, né? Eu quero trazer reflexões para nós, porque vai se aproximar esta data e tenho certeza que o nosso comportamento vai ajudar
muitas outras pessoas também. Começamos dizendo que a doutrina espírita tem 5 princípios básicos. São 5 princípios que sustentam a doutrina espírita. Um é Deus. O primeiro princípio é acreditar em Deus. O segundo é a imortalidade, que a gente vai falar hoje. Também tem o princípio da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, que é a mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados. Que não é só a Terra, nesse imenso universo que é habitado. Então esses são os 5 princípios que a doutrina espírita tem como base. E nós vamos falar de um deles hoje, que é a imortalidade. Lá. Existem 2 pontos em que a doutrina espírita e todas as demais doutrinas espiritualistas se encontram, ou seja, têm a mesma ideia. Primeiro, a existência de Deus. Então, toda a doutrina religiosa, ela existe porque acredita em Deus. E outro ponto que também converge para todas as doutrinas espiritualistas é a imortalidade do espírito. Então, existem 2 pontos em que todas as religiões, todas, convergem e pensam igual, que é a existência de Deus e a imortalidade do espírito. Quanto à imortalidade do espírito, algumas dizem que vai para um determinado lugar, se for bom, se for ruim vai para outro, que vai ficar dormindo, e uma série, cada uma fala uma coisa às vezes diferente do nós, da doutrina espírita, falamos que continuamos a vida trabalhando e progredindo no plano espiritual, vivendo no plano espiritual, mas a ideia da imortalidade é igual para todas as doutrinas espiritualistas, ok? Aí veio a doutrina espírita, e a gente sempre diz que ela levantou o véu, ela mostrou para nós o que existe do outro lado, do lado espiritual. E aí tem alguns autores que dizem que o espiritismo matou a morte. Que a morte, como pensavam, não existe mais. Porque o espiritismo vem comprovar a sobrevivência do espírito, mostrar a existência e a continuidade da vida no plano espiritual. Para quem ainda não tem essa convicção da imortalidade, que acredita na imortalidade, a morte física hoje é muito dolorosa. Ela se torna muito dolorosa para quem não tem convicção da imortalidade. Por que eu estou falando convicção? Porque toda doutrina espiritualista, como a gente viu, acredita na sobrevivência do espírito. Nós espíritas acreditamos na imortalidade, na continuação. Mas nós estamos convictos? Quando houve perda de um ente querido em nossa família, o que aconteceu conosco? Você conhece algum espírito que entrou em desespero quando houve perda? Então, por isso que eu estou falando da convicção da imortalidade. Para aquela pessoa que ainda parece que ela sabe que existe, mas fica ainda uma duvidazinha. Essa pessoa, quando perde alguém, que a morte ocorre, é uma questão muito dolorosa. Então, para estes, essa separação desse ente querido traz muita angústia, muita tristeza. E isso é muito difícil para essa pessoa. Com certeza para todos os que convivem com ela. Para aqueles que ainda não têm a convicção da sobrevivência do espírito, aí que eu queria acertar agora a mudança do verbo, né? Eles se referem à morte como perda. Por isso que Kardec colocou ali perda, né, no Evangelho e no Livro dos Espíritos, senão as pessoas não iam entender. Mas com o tempo agora, a gente estudando a doutrina, a gente vê que não existe perda. A perda é um verbo que não se encaixa com a partida de pessoas amadas para o plano espiritual. Por que não existe perda? Porque a gente continua tendo contato com essas pessoas. Durante o nosso momento de sono, nosso perispírito se desprende e nós vamos conversar com essas pessoas. Nós vamos lá ter com elas.
Agora, se imagina a gente encontrar com elas totalmente dilacerado e desesperado. Como é que vai ser a ação, a reação dessa pessoa desencarnada, nosso ente querido, nos encontrando e nós desesperados porque ela partiu? Vai ser uma sensação boa para ela? Não vai ser boa. Ela vai sentir isso. Então, para nós da doutrina espírita, nós podemos dizer que o verbo perda não deve ser aplicado, e sim separação. Nós nos separamos fisicamente, mas continuamos convivendo, continuamos tendo contato com essa pessoa. Durante o sono nós vamos lá visitá-la, ter com ela, conversar, matar a saudade. Quantas vezes a gente acorda e vem com aquela sensação, não lembramos do sonho, mas temos a sensação de que estivemos com ela. E quando ela se recupera, ela está já numa situação melhor no plano espiritual, em vez de nós à noite só ir visitar ela durante o dia vem nos visitar também. Ela está conosco, nos ajudando, né? Nos dando intuição, está ali. Quantos de nós que já não percebeu a presença de entes queridos em casa? Então, por isso a palavra perda, ela não caberia bem para quem acredita na imortalidade. E sim, separação. Vocês concordam comigo ou não? Faço assim. Ou assim. Se vocês ficarem parados, eu fico na dúvida. Eu não consigo ler ainda pensamento. Então, se ao invés de perda, nós afirmarmos que houve separação, não fica menos doloroso? E fica o que eu chamei aqui de imposto da saudade. Ou seja, fica saudade. Por que fica saudade? Porque a gente gostava e continua gostando dessa pessoa. Quando a gente tem saudade de alguém é porque a gente gosta. Então a saudade é algo natural, normal. O que não pode ter é desespero, aflição, angústia, tristeza. Sentir saudade, sentir a ausência da pessoa, é porque nós amávamos essa pessoa e continuamos amando. E ainda bem que existe a saudade, né? Para mostrar para nós o quanto existia a relação de afinidade entre nós e aquele que partiu para a pátria espiritual. Bom, falamos então sobre essa questão da imortalidade e a visão espírita sobre isso, que separação se aplica melhor do que perda. E eu queria ilustrar isso, essa nossa conversa, com uma passagem de Jesus que está no livro Boa Nova. Lá no capítulo 8, onde Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, andava meio triste, meio desanimado, por vários motivos. E um deles era sobre a partida de ente querido. Vamos ver o que Jesus falou para ele sobre isso. Sobre a tristeza de Bartolomeu, né? Então, Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados, né, que cuidava das coisas para Jesus, sempre estava ali ao lado de Jesus, embora quem aparecesse mais, né, que fazia um marketing melhor, era Pedro, João e Tiago, né? Eles eram marqueteiros, né? O Bartolomeu, ficava na retaguarda, não aparecia tanto, mas ele ajudava muito a Jesus. E Jesus começou a perceber que o Bartolomeu andava muito triste. E várias vezes o mestre pegou ele, né, olhava assim onde estavam os discípulos, de repente estava lá o Bartolomeu sentado num canto triste, cabeça baixa, pensando, refletindo. E aí, numa noite, Jesus disse: Bartolomeu, vem aqui, vamos conversar. Me conta o que está acontecendo. A gente não faz assim com pessoas que a gente gosta, assim, às vezes ele está chateado por alguma coisa, vem aqui, desabafe comigo, conte para mim. E Jesus fez isso. Chamou Bartolomeu e pediu para ele contar. E aí ele falou de vários motivos. E aí um deles, Bartolomeu disse, né, que um dos motivos da tristeza dele era a morte da sua mãe, que há pouco tempo havia ocorrido. E aí ele pergunta: mestre,
não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus respondeu para ele assim: ninguém perde ninguém. Isso está no livro Boa Nova. Ninguém perde ninguém. Nós temos que crer que a vida é infinita. E logo mais todos nos encontraremos novamente. Apenas nos separamos temporariamente. Jesus fala isso para Bartolomeu, e que serve muito bem para nós, né, essa lição. E aí Jesus termina dizendo: olha, Bartolomeu, sentir a falta, sentir saudade de quem partiu, significa que amávamos muito essa pessoa. Então é natural para todos nós sentir falta, sentir saudade dessa pessoa que partiu. Agora, ficar angustiado, desesperado, revoltado, é uma demonstração de que ainda não acreditamos na imortalidade e nem confiamos em Deus em toda a plenitude. Essa é a lição que Jesus passa para Bartolomeu, para ele entender sobre essa situação, né, da partida da mãe dele. Bartolomeu refletiu sobre o que Jesus falou, sobre a questão da imortalidade, quanto aos desígnios da providência divina, que nada nos acontece ao acaso. Quando aquele ente partiu mais cedo do que deveria, porque o compromisso dele aqui, no mundo físico, terminou. Então por isso que ele foi mais cedo. E justamente quando vai mais cedo que a gente sente mais, porque a gente, nossa, é uma pessoa tão nova. Mas são os desígnios divinos, né? E aí o Bartolomeu começou a refletir com o que Jesus falou para ele, que com certeza sua mãe continuava viva, pois o seu espírito é imortal. E aí que vem um entendimento muito importante que Bartolomeu teve. E certamente a sua mãe tinha agora outros compromissos evolutivos. Agora já não era evoluir aqui, era evoluir no outro plano. E por isso ela teve que ir para o plano espiritual. Porque aqui ela encerrou o ciclo evolutivo que ela tinha aqui. E aí, o que ele fez? Ele fez uma prece muito sentida e ofereceu gratidão pelos momentos felizes que ela lhe permitiu viverem juntos. Veja que lição muito bonita essa aí. Para nós que somos espíritas, ou para toda a religião, como a gente falou, que é uma religião espiritualista, que acredita na sobrevivência do espírito, todos nós devemos sempre pensar naquela pessoa, nos momentos felizes que vivemos com ela, e agradecer pela oportunidade que tivemos disso, de viver junto dela. E como o Bartolomeu tinha falado de outras situações para Jesus que levavam ele à tristeza, e uma delas era o relacionamento difícil com o seu pai, com os seus irmãos, com os seus parentes. Vejam como era difícil aquela época, né? A família era difícil de conviver. Ainda bem que esse tempo passou, não passou? Então, o Bartolomeu tinha falado para Jesus sobre essa questão. Então, o que ele resolveu? Ele resolveu que com esse entendimento sobre a imortalidade, sobre tudo que Jesus falou para ele, ele iria se dispor a amar mais, aproveitar viver amando mais, estando junto mais, ajudar mais, compreender mais daqueles que continuavam ainda ao seu lado. Ele estava sentindo a falta da mãezinha. Mas o seu pai, seus irmãos estavam ali. Tinham dificuldade de convivência, mas da parte dele agora, ele ia facilitar ao máximo a convivência. Amar mais aqueles que continuavam do seu lado. Porque muitos, vamos refletir, muitos, quando há essa separação, essa partida de alguém para o plano espiritual, fica pensando, puxa, eu devia ter feito mais, eu queria ter feito mais, eu queria ter amado mais, eu queria ter ficado mais junto dessa pessoa, eu poderia ter feito mais. Fica pensando naquele que partiu.
E essa tristeza, esse remorso, essa angústia, faz com que ele se feche. E aqueles que estão ao seu lado, que também estão sofrendo a partida daquele ente querido, não têm o amor, o afeto dessa pessoa que se fechou. Então, por que nós fazermos isso? Vamos pensar como Bartolomeu fez. Ele agradeceu a mãe pelos momentos que conviveram juntos, mas agora ele não ia perder a chance de fazer mais por aqueles que continuavam juntos. Então vamos aproveitar esses que estão ao nosso lado hoje para ter mais paz, mais harmonia, mais entendimento. Vamos ter mais paciência com eles, mais tolerância, mais compreensão. Isso é amar. Todos nós temos defeitos. Talvez quanta paciência eles têm que ter conosco, vamos ter com eles também. Amar mais aqueles que continuam do nosso lado fisicamente. Gostaram da lição do Bartolomeu ou não? Então vamos refletir. Muitas vezes nos lamentamos que queríamos ter feito mais por aquele ente amado que partiu. Tê-lo amado mais, ajudado mais, compreendido mais. E por causa disso entramos em profundas crises depressivas, melancólicas. E fazemos sofrer aqueles que continuam ao nosso lado. Aquele que partiu, se nós acreditamos em Deus, na providência divina, ele não partiu antes da hora. Não partiu injustamente. Ele partiu na hora devida. Tinha outros compromissos agora de evolução no plano espiritual. Então vamos agradecer por tudo que vivemos com ele. Mas vamos continuar amando aqueles que estão ao nosso lado, né? Então, em vez de ficar lamentando a ausência daquele que partiu, oremos por ele, para não prejudicá-lo no seu restabelecimento. Porque quem desencarna, quando há os desligamentos dos laços que o prendiam ao físico, isso acontece quase que na maioria das pessoas. Essa pessoa, ela passa por um momento de mudança vibratória, de desprendimento do mundo físico. Então existem aqueles espíritos especializados, assim como existem aqueles que recebem o nenenzinho que nasce aqui, existem aqueles que recebem aquele que desencarna no plano espiritual. Geralmente essa pessoa é levada a um hospital, a um local, onde ela vai receber todo o atendimento. E ela fica, de certa forma, isolada dos entes queridos. Por quê? Porque se ela ficasse em volta, ainda ligada à parte física, essa angústia, esse desespero dos encarnados ia causar um sofrimento tão grande nesse que desencarnou, nesse que partiu, que ia ser muito difícil ele se recuperar. Logo, né? Ele ia demorar muito mais tempo. Por isso que ele é levado, fica em repouso, e passado alguns dias, aí ele começa a despertar, ele começa daí, né, a receber a influência das nossas vibrações. Por isso, se nós mandarmos prece, orarmos por ele, nós vamos ajudar na sua recuperação. Agora, se nós mandarmos vibração de desespero, de angústia, nós vamos dificultar, porque vai chegar até ele. Nós temos ligações, nossos pensamentos se conectam, e ele vai perceber que existe uma tristeza muito grande devido à sua partida. E ele vai sentir isso. Então devemos vibrar, como o Bartolomeu fez ali, em agradecimento pelo que vivemos juntos. Isso vai facilitar o seu restabelecimento. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Vocês já ouviram falar desse livro Entre a Terra e o Céu? Esse é um livro que faz parte da coleção do André Luiz. O André Luiz começou com o livro Nosso Lar, que foi o primeiro. E aí foram vários outros livros. Entre um dos livros está esse Entre a Terra e o Céu. E no capítulo 25, existe uma situação, esse capítulo, o título dele é Reconciliação. Existe uma situação em que Zulmira e Amaro, Zulmira
era a esposa do segundo casamento. A Utila, que era no primeiro casamento, desencarnou e deixou 2 filhos para o Amaro. E a Zulmira, que era compromisso espiritual, veio a casar-se com o Amaro. E, no desenrolar da história, eu não vou contar toda ela, porque senão, né, eu vou estragar para vocês, eu ia recomendar para vocês lerem. Fazendo spoiler, né? Aí o filhinho mais novo, de 8 anos, ele desencarnou por afogamento. E a Zulmira estava próxima a ele, não conseguiu salvá-lo. E ela ficou com aquilo, com um remorso muito grande. E aí, ela praticamente adoeceu e ficou, né, vários meses de cama. E aí o Amaro, né, inspirado pela espiritualidade, disse para ela assim: indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas nós não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. E Amaro diz que nós não podemos morrer juntos com aquele que foi, que a nossa vida deve continuar. Nós não devemos deixar de viver por causa daquele que foi. Era um momento, era uma necessidade que ele tinha. E aí a gente, vou fazer mais um spoilerzinho rápido. Ele havia se suicidado numa encarnação anterior. Então ele tinha mais um tempo curto de vida agora para poder resgatar, para valorizar a vida. E o afogamento foi o caminho. Então, só que daí a Zulmira entrou naquela depressão muito grande. E aí o marido, o Amaro, que gostava muito do filho, vendo a situação da segunda esposa, então, diz: nós não podemos morrer juntos. A nossa vida deve continuar. E é isso que nós devemos fazer. A nossa vida deve continuar. Vamos sentir a saudade, esse imposto da saudade, que é muito importante, porque mostra que nós amamos. Mas não podemos parar a nossa evolução por isso. Vamos continuar visitando esta pessoa, né? Então, perder a vontade de viver. Eu vou continuar essa história, né? Eu comecei com o Amaro, mas ela tem uma continuação. Então, quando a morte arrebata do convívio um ser amado, e algumas pessoas então perdem a vontade de viver, parece que morrem juntos. E de uma forma egoísta esquece dos outros que estão ao seu lado, que também estão sofrendo a mesma dor. Essas pessoas não se dão conta o quanto estão maltratando os corações daqueles que continuam juntos, sentindo a ausência daquele que está na pátria espiritual. Vamos contar mais uma historinha, né? Assim aconteceu com Hamilton, um trabalhador dos Correios. Ele era muito feliz, dedicado, chegava em casa e contava história para os seus filhos, reunia os filhos, né, em um casalzinho, e contava histórias. À noite, antes deles dormirem, ia lá, beijava os filhos, rezava junto com os filhos. Mas um dia, a morte veio e levou a vida do seu menino de 7 anos. A partir desse dia, ele se tornou uma pessoa totalmente desleixada com o seu trabalho, não sorria mais, não tinha vontade de viver, não contou mais histórias para a filha que ficou. Tornou-se triste. O ambiente do lar foi ficando cada vez mais difícil. E certo dia ele estava separando as correspondências para entrega e descobriu uma carta sem envelope. A sua filha, na ingenuidade, escreveu uma carta e colocou no meio das cartas que o pai ia entregar. E o destinatário era Jesus. O endereço era o céu. Curioso, ele abriu e leu aquela carta, que dizia assim: querido Jesus, resolvi lhe escrever para pedir uma coisa muito especial. Aqui em casa todos estamos muito tristes, papai, mamãe e eu. O meu irmãozinho Felipe morreu há alguns meses. Quando ele estava conosco, adorava brincar com seu trem, sua bola e seu caminhãozinho. Pois é, Jesus, eu queria que o Senhor levasse todos esses brinquedos para ele lá no céu.
tenho certeza de que ele vai querer continuar a brincar com eles. Acredito que ele sinta falta principalmente do tempo com quem mais brincar. Agora, outro pedido é que o Senhor traga meu pai de volta. Não que ele tenha ido embora, mas é como se tivesse ido. É que desde a morte de Filipe ele não sorri, não conta histórias, nem ora mais comigo. Eu gostaria muito que meu pai me tomasse nos braços e contasse histórias como fazia antes. Eu queria ver meu pai sorrir de novo. É tão bonito o sorriso do meu pai. Eu queria que de novo ele viesse me dizer boa noite, orasse comigo e esperasse eu adormecer. Era tão bom, Jesus. Eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que só a eternidade poderá curá-lo. Será que o Senhor poderia trazer um pouquinho disso para ele melhorar? Se for possível, eu ficarei muito feliz. Assinado, Rita. Aquele trabalhador dos Correios sentiu seus olhos marejarem de lágrimas. Deu-se conta de como em sua dor ele foi egoísta. Esqueceu esposa e filho, que também sofriam. E naquele dia voltou para casa diferente. Ao chegar, chamou a filha, tomou-a nos braços, estreitou-a no peito, demoradamente beijou-a e perguntou: quer ouvir uma história? Isso é só para que a gente veja como existem situações que ocorrem muito quando acontece essa separação. Por isso, vamos refletir mais um pouco. Como estamos agindo com aqueles que continuam ao nosso lado? Como a gente age hoje com essas pessoas que estão ao nosso lado? Os familiares, principalmente. Analisemos como estamos agindo com aqueles que ainda vivem ao nosso lado. Muitas vezes com estes nós continuamos agindo sem paciência, sem tolerância, agindo de forma rude e grosseira. Vamos refletir. Como que estamos agindo hoje com nossos familiares? E aí agora você meio duro agora. Será que estamos esperando eles partirem para a pátria espiritual, para depois ficarmos lamentando também o que deixamos de fazer? Isso está acontecendo. Quantos que irão pensar, eu poderia ter feito mais? Por que não fazemos agora? Eles estão aqui, estão do nosso lado. Por que não viver mais em harmonia? Ter mais amor dentro da nossa casa? Então muitos têm atritos e não se perdoam de jeito nenhum. E aí eu encontrei uma história muito interessante nesse livro chamado Pequenos Milagres. Não é uma obra espírita. É uma obra que vem trazer motivação para a gente fazer as coisas. E tem uma história muito interessante chamada Pedido de Perdão. Essa história aconteceu com Adam Hickless, que é o nome do personagem. Ele foi um sobrevivente do Holocausto, sua família foi assassinada pelos nazistas, ele suportou muitas provações difíceis em 3 campos de concentração. Agarrou-se muito mais à sua fé. Nós acabamos de passar por uma pandemia. Tem muita gente justificando que agora eu mudei meu comportamento, eu agora me fechei, eu não consigo viver mais como eu vivia, e está deixando de viver com aqueles que amam. Veja quanta coisa passou o Adam. Né? Passou por aquele horror da Segunda Guerra. Intimamente, ele prometeu a si mesmo que ensinaria aos seus filhos a religião dos seus pais. Por isso teve paciência quando seu filho, de 19 anos, abandonou a faculdade, largou o emprego e disse que iria para a Índia em busca de iluminação. Teve toda a paciência com esse seu filho. Mas quando o filho desprezou a sua fé, a fé judaica, o Adam não suportou e expulsou o filho de casa. Trocaram palavras duras e o filho foi embora. E nunca mais voltou. Passaram-se 6 anos. Joy, que era o filho, encontrou um amigo que disse que seu pai havia morrido havia 2 meses. Ninguém o avisou, porque ele nunca havia mandado endereço para a família.
Joey teve um choque. Acreditou que seu pai morrera não de um ataque do coração, mas do coração partido. E fora ele tem partido o coração do velho pai. Então resolveu tomar um avião e voltou para Israel. Foi a Jerusalém, comprou um livro de orações e, imitando os movimentos dos outros, acho que todo mundo já sabe que lá em Israel tem o Muro das Lamentações, né? E ele ficou de frente para o muro, orando, tentando pedir perdão para o seu pai. E ele se viu como que estivesse falando com o seu pai, que desejava pedir o perdão para ele. Dizer que sempre o amou. E olhou para os lados e observou que as pessoas escreviam pequenos pedidos em papéis e tentavam colocar nas frestinhas que tinha no muro. Mas aquele muro estava lotado de papéis. Ele também escreveu um bilhete para o seu pai pedindo perdão. E tentou achar um local para pôr aquela mensagem. E era difícil, não tinha quase lugares vagos, né? E ao tentar colocar ali, finalmente achou um cantinho, foi colocar o seu papel, mas quando tentou colocar, derrubou um outro papelzinho de outra pessoa. Ele ficou, meu Deus, tirei o papel de outro, eu vou tentar colocar ali. Só que veio uma curiosidade para ele ler aquele papel que caiu. E aquele papel dizia: meu querido filho Joey, se por acaso um dia você vier a Israel e vier até esse muro, espere que você encontre esse bilhete. Quero dizer que sempre o amei, mesmo quando você me magoou. Continuei amando, e eu o perdoo por tudo, e espero que você também possa me perdoar esse velho bom. Seu pai, Adam Hicks. Segundo o autor, é uma história verídica. Joey conseguiu um milagre, imagine, naqueles milhares de papéis, foi achar o do seu pai. Isso não é, a gente sabe que o acaso não existe. Então, para Joey aconteceu um milagre. Como é que nós fazemos para acontecer um milagre para nós? O nosso milagre está vivendo do nosso lado. O nosso milagre está vivendo do nosso lado. Não precisamos algo acontecer, né, para isso. Basta nós amar quem esteja ao nosso lado. Não vamos esperar que a morte leve esse ser amado, para nós descobrir que era muito melhor ter pedido desculpa enquanto ele estava encarnado. Porque depois que desencarna, a gente fica, me desculpa, me perdoa, como o Joey estava fazendo. Não deixemos esse pedido de desculpa ou esse pedido de perdão para amanhã. Não adiemos a possibilidade de abraçar, de conviver, de amar. O Joey teve o milagre de ver ali o bilhete de seu pai. Mas o nosso milagre pode ser maior ainda, porque ainda nós temos a chance de abraçar essa pessoa, de estar junto dessa pessoa, de conviver com essa pessoa. Então não vamos permitir que desavenças geradas por palavras, por coisas muito bobas às vezes, coisas, né, que são ditas nesses momentos de intranquilidade, nos afaste daqueles que nós amamos. Não vamos perder essa oportunidade. Então, vamos lembrar o Bartolomeu. O que o Bartolomeu ele disse que ia fazer? Ele disse que ia amar mais o seu pai, seus irmãos, seus parentes. Então, por que nós não fazemos mais? Por que não amamos mais? Por que não ajudamos mais? Por que não toleramos mais a esses familiares que ainda estão ao nosso lado? Vejam essa frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz: parece que é mais fácil amar os que estão longe. Quando a pessoa parte, o amor fica mais forte. Ninguém está longe. Mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. E é quem a gente tinha que amar mais.
Será que é o acaso que essas pessoas estão ao nosso lado? São pessoas que a gente teve grandes momentos juntos, em encarnações anteriores, e por alguma situação nos distanciamos. E hoje eles vêm de volta na família. E a gente sente, parece, alguma dificuldade de relacionamento. Porque nós precisamos reescrever uma história com essa pessoa. Reviver com essa pessoa. Por isso, amemos quem partiu e amemos quem está ao nosso lado. Ame o próximo que partiu, não agindo com desespero, não dificultando o seu desprendimento. Vamos facilitar a sua reintegração à pátria espiritual, orando e emitindo vibrações de paz e amor. Esse desenho aqui eu acho muito legal, né? E é assim que acontece o tempo todo em nossa casa. Nós estamos lá, né? Ele põe uma florzinha, lembrando da mulher, a mulher está ali do lado, ó, sentadinha numa cômoda ali, onde ele está colocando uma florzinha para ela, pensando nela, né? Os familiares sempre estão assim conosco. Então vamos continuar amando eles. Nós amávamos enquanto aqui, e para mostrar o amor que temos por eles, já que eles se separaram de nós, partiram para a pátria espiritual, vamos amá-los emitindo vibrações boas. Porque eu dizer que amo ele e emitir vibrações de angústia, de desespero, onde está o amor aí? Nós vamos fazer ele sofrer. E ame o próximo que ainda vive ao seu lado. Facilite a convivência. Seja mais compreensivo, mais tolerante. Haja com mais amor, com mais afetividade, com mais carinho. Vamos agir assim. Vamos ter mais carinho com essas pessoas. E aqui algumas coisas para a gente refletir, só para a gente encerrar. Dia 2 de novembro, não é o dia dos mortos. É o dia que nós devemos consagrar a imortalidade da alma. E algumas questões que se encontram no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Como podemos ajudar os que partiram antes de nós? Envolvendo o ser querido em vibrações de carinho, lembrando das coisas felizes, nunca das infelizes. Além disso, vamos orar por eles. E nós, como espíritos, podemos chorar por alguém que partiu? Podemos chorar, é claro, mas saibamos chorar. Que seja um choro de saudade e não de inconformação e revolta. A lamentação exagerada dos que ficaram causa sofrimento para quem partiu. Joana de Ângeles diz para nós: se você chora a partida de um ente querido, que suas lágrimas sejam de saudade e de respeito, de reconhecimento e de gratidão a Deus por ter lhe permitido desfrutar de prazerosa companhia por algum tempo. Mensagem muito bonita de Joana de Ângeles. Dia 2 de novembro, né, muitas pessoas fazem visitação ao túmulo das pessoas que partiram, né? Podemos fazer isso? Nós como espíritos? Então, visitar o túmulo é a exteriorização da lembrança que se tem do espírito querido. É uma forma de manifestar a saudade, o respeito e o carinho. E aí ele completa. Porém, é uma atitude desnecessária. Pois a entidade, esse ente querido, não se encontra no cemitério e pode ser lembrado, homenageado através da prece em qualquer lugar. Podemos ir no cemitério? Podemos, mas não vai estar lá. Nós sabemos que não vai estar lá. Lá estão os restos mortais do corpo que serviu a ele. Para quem tiver alguma necessidade, eu estou indicando aqui o CD Momento Espírita número 17. Esse número 17 ele é inteiro falando de mensagem sobre essa questão de partida de entes queridos. Todas as mensagens têm esse tema.
esse livro, Quem Tem Medo da Morte, também então, é um livro do Richard Simonetti que descreve essa situação toda, né, da pessoa que desencarna. E no livro dos Espíritos, lá na segunda parte, na questão 320, questão 329, Kardec aborda essa parte também, né? Então, a gente falou alguma coisa sobre isso aqui. E aí, terminamos. Quero agradecer a atenção de vocês e trouxe um tema para nós refletirmos, porque justamente vamos viver esse momento logo logo. Então vamos refletir sobre isso. Não tem quem de nós não passou por essa situação de entes queridos que passaram para o plano espiritual. E outros vão passar também. A gente deve ter familiares, né, que já estão ou em idade muito avançada, ou problemas de doenças. Vamos saber como agir, o que fazer. Muito obrigado. Muita paz a todos. Vamos fazer a prece de agradecimento, então. Vamos, neste momento, lembrar do Mestre Jesus com Bartolomeu. Vamos pensar que o Mestre está dizendo para nós também: queridos, vamos acreditar na imortalidade. Vamos acreditar que a vida verdadeira é a vida do Espírito. Vamos viver esta vida material no sentido de evoluir o nosso espírito. Podemos e devemos cuidar das coisas materiais, mas que não seja o nosso objetivo principal o ter, e sim o ser. Pai de misericórdia, Pai de amor, nos dá forças para nós vencermos todas as nossas provas que temos no caminho. Dai forças para convivermos mais e mais junto de nossos familiares, amando-os, compreendendo-os. Como diz nosso irmão Francisco de Assis, que sejamos um instrumento do bem dentro da nossa casa. Se houver ódio, vamos trazer o amor. Se houver desespero, vamos trazer a esperança para dentro de casa. Que sejamos um instrumento. Não vamos ficar pedindo para ser amado. Vamos amar. Vamos fazer a nossa parte. Que Deus nos dê força para tudo isso, hoje e sempre.